Elton Ângelo, arruma o microfone assim do teu jeito. Você com tudo esse currículo deve ser muito rico, né? Porque tá louco, homem. Bom dia, Elton. Bom dia, Carlos Simões. Bom dia a todo o público da Rádio Tropical. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã tremendamente. Amém. Esse teu livro aqui, Elton, eu achei muito bacana. Renúncias de Maldições. O que é isso em resumo? O que é esse teu livro em resumo? Bem, esse livro nasceu, na verdade, na necessidade, né, de pessoas que realmente têm muita dúvida a esse respeito. Na verdade, esse livro eu fiz ele já há algum tempo, já tem mais de 10 anos que eu escrevi ele. E para você ver que foi um livro bem inspirado por Deus na época, porque só para mim concluir ele todo eu demorei 7 anos. Então, foi através de pesquisa, oração, buscando também texto da palavra de Deus, e o objetivo central deste livro realmente é trazer orientação a este público, né? Eu até peguei algumas perguntas que o público fez, então a gente percebe o quanto as pessoas têm dúvida a esse respeito. Então esse livro realmente fala o quê? Renúncia de maldições, ou seja, justamente o título já é bem sugestivo, né? É levar a pessoa a renunciar essas maldições de sua vida. Como você mesmo disse anteriormente, é muito bom a gente ler, mas o desafio maior é nós colocarmos esses princípios na prática, termos uma atitude em nossas vidas a esse respeito. Um abraço ao Bispo Cristiano Neto, está nos ouvindo agora. A doutora Cláudia, um abraço carinhoso, muito obrigado pela audiência. Ô Elton, quem amaldiçoa quem? Como é que nós amaldiçoamos alguém? Bem, essa questão de quem amaldiçoa quem, ela é bem interessante essa pergunta. Na verdade, a maldição geralmente ela é lançada por alguém que exerce autoridade sobre uma outra pessoa. No exemplo de um pai, às vezes, no momento de briga, de raiva, de mau humor, e às vezes a criança chega lá pedindo um abraço, pedindo um dinheiro para um sorvete, ao invés do pai ir ali resolver a situação, às vezes ele já chegou bem nervoso do trabalho, chegou bem com um problema no trânsito, aí ele quer descontar a raiva dele em alguém. A criança chega lá para pedir um sorvete e é a primeira vítima do pai. Ao invés do pai dar um abraço, ao invés do pai dar o dinheiro do sorvete, ele já fala, você pensa que dia nasce em árvore, vai trabalhar, seu vagabundo. Então começa a lançar palavras negativas na vida da criança. Um grande exemplo disso também é às vezes um casal em meio à discussão, em meio à briga, e a criança às vezes está lá, e aí então acaba os pais lançando uma palavra negativa. Você está vendo como o seu pai me trata? Todo homem é de jeito, homem não presta, mulher não presta, quando você casar, ou então às vezes o filho desobedece uma ordem do pai, da mãe, e logo o pai e a mãe falam, seus filhos vão fazer a mesma coisa com você é um rebelde. Então as maldições muitas vezes, elas são lançadas muitas vezes pelos pais, pelos avós. Mas é muito bom esse teu texto, pode falar. Então, muito bacana. Geralmente o que acontece? Que é uma verdade da vida, né? É uma verdade da vida. O próprio patrão, às vezes o empregado, ele não faz o trabalho da maneira que o patrão espera, o patrão às vezes fica nervoso com o funcionário, lança uma maldição, ou às vezes o próprio funcionário resolve trocar de empresa para ganhar um salário melhor, que todo mundo tem que procurar algo melhor. O patrão às vezes descontente amaldiçoa a vida do funcionário, do empregado, dizendo que ele não vai parar em lugar nenhum. Então, geralmente a maldição é lançada por alguém que está acabado, vai se acabar, você vai ver. Exatamente. Isso. Então, muitas vezes a maldição é lançada por alguém que exerce autoridade sobre uma outra pessoa. Nós vemos isso no caso até mesmo do político, né? Tem pessoas que amaldiçoam o político. E, na verdade, a Bíblia fala ao contrário, que devemos orar pelas autoridades, né? Ou seja, o prefeito, o governador, o presidente tem poder de abençoar a nação. Então, nós sabemos que, a mesma coisa, né, de um pastor, de um padre, ele tem poder de abençoar a sua congregação. Então, a maldição geralmente é lançada por alguém que exerce autoridade. O marido sobre a mulher, o marido sobre o filho, o avô sobre o neto, o bisavô sobre o avô. Então, patrão.
Marido e mulher. Marido e mulher. Então, geralmente, as maldições são lançadas por alguém que exerce autoridade. Então, Melton, uma coisa, eu ver se eu entendi o teu livro. Nós devemos sempre ser positivo com as pessoas. Lançar palavras boas, é isto? Sim, a palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios 18, 21, assim, que a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, das palavras. Ou seja, o que é? Muitas vezes a pessoa não entende esse texto, que a morte e a vida estão no poder da língua. Muitas vezes, quando se refere a essa palavra morte, a pessoa está pensando que essa palavra morte está referindo apenas à sepultura. Não é isso apenas. O que é palavras de morte? Hoje a gente pode ver muitas vezes que a pessoa só lança a palavra de morte. Esse dia vai ser um dia de azar, vou sair, não vou vender nada, vou nessa entrevista de emprego, eu creio que não vou vender nada, eu não vou passar nessa entrevista. Ele está se amaldiçoando. Ele mesmo acaba se amaldiçoando. Viu? Escute, aí eu comentei agora isto. Olha aqui, a gente estudada que fala isto. Então, muitas vezes, a pessoa ela é muito negativa. E a pessoa começa, então, a se auto-amaldiçoar. Se destruir, né? Se autodestruir, começa a se auto-amaldiçoar, amaldiçoar as pessoas, amaldiçoar os filhos, amaldiçoar o dinheiro. Esse dinheiro é uma miséria, um salário de miséria, não dá pra nada. Ou seja, você está amaldiçoando, normalmente não vai dar pra nada. Essa casa, meu Deus, não aguento mais. E para concluir esse raciocínio de Provérbios 18, 21... Bacana ouvir isto, muito bom. Para concluir esse raciocínio de Provérbios 18, 21, a Bíblia diz também em Tiago 3,10, que por uma mesma boca procede bênção e maldição. Então, ou seja, nós temos o poder de abençoar as pessoas, mas também temos o poder de amaldiçoar as pessoas. Então, um pai, um patrão, um pastor, ou quem quer que seja, ele deve abençoar as pessoas e não amaldiçoar. Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Jesus ensinou nós orarmos até pelos nossos inimigos e até por aqueles que nos perseguem. Então, nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Porque a maldição significa o quê? Mal em ação. Mal em ação. Então, quando eu lanço a maldição, eu estou dando ordem a um mal agir na vida da pessoa. E quando eu abençoo a pessoa, eu estou dando uma ordem no mundo espiritual para que a pessoa seja abençoada por Deus, porque a benção é o bem em ação. Vamos aplaudir o Elton. Valeu, gostei demais de te ouvir. Eu comentei sobre isso agora aqui, não achei que ia chegar neste ponto aqui. Muito bonito. O Claudinei Bispo é pastor também, é teólogo. Pode encostar bem no microfone, pastor. Bom dia. Bom dia, Carlos Simões. Tudo bom dia bem? Aos ouvintes da Rádio Tropical. É um prazer estar com vocês. Mas não é bom ouvir uma coisa bonita assim? Sim, é maravilhoso, né? Na verdade, toda a palavra ela vem com a inspiração da parte de Deus. E o alvo de Deus para a humanidade hoje é essa: trazer luz sobre trevas, né? Existem pessoas em sofrimento e vem decorrente justamente de palavras que foram liberadas ou de situações que elas estão herdando. Ou dita para si mesmo. Ou dita para si mesmo. Eu acho que o pior é se dizer para você: eu sou ruim, eu sou feio, eu sou fraco. Exatamente. Eu sou doente, eu não sei. É isto, pastor? Entendemos como a fé negativa, né? Nós temos a fé sobrenatural, que é lançada sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é poder vivo e manifesto. E essa fé natural é onde o próprio ser humano ele acaba liberando contra si próprio, né? Perspectivas negativas, e de certa forma, e aí ele atribui a culpa a Deus, ou ao opositor a Deus, ao diabo. Do diabo é o culpado por tantas situações. O culpado é Deus, o diabo, o governo, o destino. Exatamente. Só que ele, por si próprio, ele não filtra ou não observa circunstâncias que ele mesmo causou, e ele vai arcar com as suas consequências. Na realidade, a palavra de Deus declara assim que o homem não erreis, porque Deus ele não se deixa enganar ou não se deixa escarnecer, mas aquilo que o homem semear, isso o homem vai colher. Então nós vivemos hoje num princípio muito forte. Viu, Claudinei? Essa frase é muito importante. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Exatamente. Invariavelmente. Exato. Então hoje nós vivemos um processo é um princípio de semeadura e colheita. Colheita e semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então nós entendemos assim que nesse momento, quando a gente fala em maldições ou renúncia de maldições, nós encontramos famílias devastadas por situações que foram geradas em processos anteriores, tá? Os avós, os pais. Hoje em dia a gente encontra uma sociedade, abre aspas, volúvel para um processo de honestidade,
Hoje o honesto passa a ser desonesto. Cafona. E o desonesto passa a ser honesto. É verdade. Só que, na verdade, esses princípios de semeadura e desonestidade acabarão retornando para a família, e aí você vai encontrar pessoas com um status social muito alto, nível de conhecimento muito alto, mas envolvida com alguns delitos que nós entendemos que deveria ser pertencente só a um povo, abre aspas, com respeito falando, aos favelados, aos não estudados. E sabe por que, Claudinei, não são bons exemplos? Exatamente. Porque nesse momento, quando ele toma uma atitude deliberada contra, ele fere princípios. E a palavra de Deus, ela é princípio. Hoje nós encontramos todo o governo constituído na humanidade, tudo é constituído por palavras. Uma guerra hoje inicia-se por palavras. Então a gente observa que Deus estabeleceu um mundo firmado em palavras. Então nós temos hoje bons relacionamentos firmados em palavras, e encontramos vários casos que nós trabalhamos dentro do Keslon, onde pais e filhos, ou esposa e maridos e filhos, romperam o seu relacionamento de amor, de fraternidade, de compreensão, por palavras que foram liberadas ali. Palavras que foram ditas no momento de dificuldade, de dores, né? E de repente aquilo arca, e nós encontramos pessoas com 10, 15 anos vivenciando processos que ficaram estagnados lá atrás. Então, essas maldições... Sofrendo. Se remoendo. Envelhecendo precocemente. Exatamente. Porque hoje precisa o quê? Encontrar justamente esses princípios que são a palavra de Deus vivente, para poder, então, buscar o perdão de Deus, que é a liberação, que é essa graça, liberar perdão e também poder se auto-perdoar, como disse o pastor Elton, muito bem falado. A princípio, assim, Deus acredita em mim, acredita em você e acredita na humanidade. Deus, ele nos dá o crédito. Agora a pergunta fica, eu posso acreditar em você, acredito nas pessoas, mas, de repente, você acredita em si próprio? Então, hoje nós encontramos esses processos estabelecidos e entendemos que existe um princípio de colheita e um princípio de semeadura. Então, o homem e a mulher, o jovem, hoje eles precisam entender que há um princípio. Elton, te pergunto, esse livro que é muito bom, eu recomendo, viu, famílias? Renúncia de Maldições. Você encontra esse livro na De Santos, né? Você lembra o telefone da De Santos? Não. Não, na verdade esse livro não foi publicado pela De Santos. Ah, não é? O que foi publicado pela De Santos foi o Perversão Sexual, Proteja a Si Mesmo e a Sua Família. Esse livro, se alguém é interessado por esse assunto, você pode adquirir ele pelo www.eltonangelo.com. Lá você vai entrar no meu site, tem a loja virtual, você pode fazer o pedido para todo o Brasil. Na verdade... Muito bom. É bênção. Viu, Elton, eu te pergunto aqui nessa linha, eu sempre comento aqui na minha simplicidade, eu não sou estudioso nisso, mas pelo teu livro observei uma coisa muito boa. Eu falei pro bispo Cristiano Neto que vocês estão no sentido de uma... Não existe nova religião, mas de uma linha religiosa mais clara, mais moderna. Não aquela coisa tão tacanha, tão fora de moda, que tudo fica fora de moda. Você sabe o que é. Até um grito, uma coisa, e não adianta. Hoje as pessoas estão mais evoluídas e elas estão mais cultas, não é? No teu livro eu senti que você, talvez sem querer, você fez você modernizou a religião, é isso mesmo? Você pensou nisso ou não? Não, na verdade a questão não foi nem, a ideia principal não foi modernizar a religião, foi mostrar princípios realmente que funciona no nosso dia a dia. Porque hoje, na verdade, a gente vê que há muita teoria e pouca prática. Há muita teoria ensinada e muito pouca prática que funciona, na verdade. Que a palavra bíblica é a mesma, mas a tua maneira de colocar que eu achei diferente. Na verdade, isso... Ela é avançada. Na verdade, a gente chama isso de visão, né? Cada pessoa, cada ministério, cada igreja tem uma visão de trabalho, né? E a gente respeita a visão de igreja A, igreja B, igreja C. Mas tem que evoluir. Isso é muito antigo, muito ortodoxo. O mundo moderno não aceita mais. Nossos filhos, até os filhos de vocês querem uma coisa mais moderna, mais aprimorada. Cada coisa, desculpa te cortar, é o seu tempo. Não é verdade? É verdade. A questão também é que realmente... hoje há aproximadamente 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. A gente sabe que uma só igreja, uma só denominação não vai agradar toda essa população
que é muito grande. Então, o que Deus faz? Deus, ele sabe que tem pessoas que é mais conservadora, tem pessoas que é mais liberal. Então, Deus cria ministério específico com visão diferente, porque a visão de Deus é alcançar todos os perdidos. A visão de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas, sejam abençoadas e abençoadoras. Então, quando eu resolvo escrever um livro, geralmente eu só escrevo quando eu estou inspirado por Deus, porque uma coisa é certa, né? Eu jamais escrevi um livro dos meus para apenas visando lucro, mas principalmente trazer esclarecimento para as pessoas. O dinheiro é uma consequência. Então, mas a causa realmente é ver pessoas. Eu viajo muito, ontem mesmo cheguei do Rio de Janeiro. Então, a maior alegria minha é quando alguém chega, eu li o seu livro, estava com um casamento destruído, meus filhos estavam rebeldes, fizemos, colocamos esses princípios em prática, Deus nos abençoou. Então, esse é a maior vitória para nós, escrever. O Claudinei, você como teólogo e pastor, estudioso, até nesse capítulo aqui, voltando, perfeito. Você leu o livro dele, você sabe, a maldição familiar. Eu acho que esse é um tema que caberia ter um livro sobre isso, porque a família, ao mesmo tempo que ela é uma coisa maravilhosa, a família é catastrófica na vida das pessoas. Aí o pai se enforcou, a mãe era da boate, não sei o quê, e aquilo vai para a vida das pessoas. E daí? Na realidade, a gente observa um dos princípios bíblicos. Nós estamos sempre trabalhando em cima de alguns princípios. Por exemplo, Levítico 26, eu tenho registrado aqui. Quando alguém se voltar para médiuns e feiticeiros para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Agora há pouco você acabou dizendo que há uma renovação, e o pastor Elton disse que é uma questão da visão. Então Deus, em todo o tempo, ele vai buscar o que nós chamamos de uma ação estabelecida de moderação. Então, quando os pais eles abrem portas de maldição nesse princípio, ainda que eles busquem deuses, ele entende como Deus. Mas, na verdade, nós vivemos um período onde vários deuses. Só que existe um único Deus a ser adorado. E aí, quando a gente fala em maldição, ele abre uma porta do mal em ação na vida dele. E aí, então, nós observamos essas consequências. É preciso agora, Carlos, observar o seguinte: eu tenho uma dicotomia. Eu tenho aquilo que eu falei agora de pouco, acerca do princípio daquilo que você faz e aquilo que você vai colher. E justamente, em algum momento, eu, como pai, vou deixar alguma herança para os meus filhos. Hoje nós nos preocupamos de deixar heranças a nível de conhecimento, uma faculdade, a nível financeiros, os bens, mas nós também deixamos para os nossos filhos heranças espirituais. E isso talvez é o mais importante, talvez não, com certeza essa é a fundamental, o mais importante. Né? E a palavra do Senhor em 1 Pedro declara assim que nós herdamos dos nossos pais vãs tradições. Então essas tradições, sem haver uma inovação, uma moderação, um conhecimento claro da palavra de Deus, vai levar a consequências como essa. E justamente esses desfacelar, esse destruir famílias, eles não vêm da parte do Senhor Deus. Como afirmou o próprio pastor Elton, nós entendemos que o plano de Deus é que a família venha a ser abençoada, bendita e abençoadora. Aí você pergunta, né? Uma pessoa tão inteligente, tão culta, ou uma família tão bem estruturada, ou não tão estruturada, por que a pessoa tirou o seu bem maior, que é a vida, como você acabou de perguntar? Aí você vai ter que observar o que nós chamamos em Êxodo capítulo 20, a palavra do Senhor Deus no versículo 4 e 5 declara assim: porquanto eu, o Senhor teu Deus, visita as gerações de pais para filhos, da primeira até a quarta geração. Porém eu faço misericórdia até 1000 gerações. O que significa isso? Que eu e você hoje, como os nossos ouvintes, podemos fazer um mapeamento espiritual da nossa família. Como é que foi a geração do meu pai? Como é que foi a geração do meu avô? Como é que foi até mesmo a geração do meu bisavô que eu consigo alcançar? E aí você vai observar que existem algumas situações que estão se repetindo naquela família, né? Como você mesmo agora falou. Por exemplo, nesse momento que uma pessoa se suicidou, você analise nessas gerações que se passaram, exato. Quantos... mas o avô dele foi o mesmo processo. Olha, a avó foi o mesmo processo. Ele é alcoólatra como o pai, é alcoólatra como o avô, que é alcoólatra como um tio. Mas como é que vamos corrigir isso, pastor? Justamente agora... Aí que está a peleia. E nesse exato momento, nós apresentamos o que o próprio Senhor Jesus apresentou.
Ele como o Senhor das nossas vidas. O que é o Senhor? É dono. Então, nesse exato momento, quando ele vai à cruz do Calvário, Gálatas, nos declara o livro de Gálatas, que ele se torna maldito para que eu e você, como os nossos telespectadores ouvintes, nos tornássemos tão benditos. Ou seja, ele comprou esse pecado, comprou essa maldição, ele quebrou essa maldição na cruz. Quando eu digo para você, e você afirmou agora, Carlos, que há uma renovação no processo do ensino, uma evolução do ensino religioso, muito importante. É olhar para a cruz de Cristo e ver que aquela cruz, ele não está mais ali. Ela está vazia, porque Deus o ressuscitou ao terceiro dia, justamente para estabelecer agora um novo caminho, livre dessas maldições, livre dessa ação. Agora, em Elton, o pastor Elton, lendo o seu livro aqui, então via a maldição financeira. Aquela pessoa que fala, mas Deus o livre, eu comprei essa casa aqui, mas isso aqui é uma praga, isso aqui não vai, esse carro meu aqui, desculpa a expressão, eu não gosto de falar isso é uma desgraça. Ela está se amaldiçoando. Ela está se maldizendo, é isto? Muitas vezes a pessoa, ela acaba se auto-amaldiçoando. Há duas situações nesse caso. Tem pessoas que são vítimas de maldições que alguém lançou. E outras pessoas, ao contrário, elas mesmas se amaldiçoam. Mas qual que é pior? Eu creio que a pior é aquela que se auto-amaldiçoa, porque ela acha que ela... É uma autoimolação, eu vou me bater, vou me arranhar, né? E às vezes tem pessoas, até mesmo inconscientemente, pensam o seguinte, que ela falando isso, ela vai chamar a atenção de Deus. Na verdade, esse tipo de coisa não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus na minha vida, na sua vida, na vida do público em geral, é nós colocarmos os princípios da palavra de Deus em prática na nossa vida. É isso que move a mão de Deus ao nosso favor. Porque se sofrimento, se desgraça, se ficar se amaldiçoando, chamasse a atenção de Deus, talvez os hospitais deveriam ser os lugares que mais deveria acontecer milagres. Só nessa linha, você continuar teu raciocínio, não se faça de coitado que não resolve, é isto? Fazer de coitado não vai mudar a vida de ninguém. Tem gente que fala, minha família sempre foi sem estudo, sempre morou em uma comunidade distante. Muito bom. Minha família sempre foi uma família sem chance, sem oportunidade. A minha família sempre foi doente, sempre foi endividada, sempre foi miserável. Mas essa é a cruz que eu tenho que carregar, esse é o meu karma, esse é o meu destino. Mas eu digo ao contrário, destino não é uma questão de chance, destino é uma questão de uma boa escolha. O Claudinei Bispo, pastor, essa questão que tem muito, a gente escuta na música, de um modo geral, a maldição sentimental. Eu sou corno, fiz ela corna, eu não gosto disso, eu não gosto de mim, eu casei, me larguei, vou me matar, vou beber. Isto também é uma autoimolação, você está se autoferindo. É o que declarou a palavra em Provérbios, pelo pastor Elton, agora de pouco, Provérbios 18. Há poder nas suas palavras. Claro! E nesse momento, a área emocional, nossa área emocional, ela deve ser guardada com o máximo carinho. Ou seja, guarda o teu coração, porque ele é a saída para a vida. Então, do nosso coração procede, então, todos esses sentimentos. Agora, você imagine uma pessoa, claro, falando com respeito aos cantores, amamos eles, são composições da alma, né, da mente, das emoções. Só que nesse exato momento é importante você observar que o autor da música, o cantor em si, ele compõe, ele canta. É uma coisa bonita naquele exato momento. Só que é importante, quando a pessoa estiver cantando aquela música, aí eu faço a seguinte pergunta: que situação ela está envolvida? Mas é verdade. Talvez uma briga, nós talvez uma separação. Isso quando ouvimos aquilo. Então, é o que declara a palavra em Provérbios 26. A maldição é como vaguear de andorinhas. Se não houver causa, eles não pousam. Então, por exemplo, se há uma briga do casal, há uma dilaceração do namorado, e de repente ele libera uma palavra contra a mulher, ela libera uma palavra contra ele. Então eu tenho uma situação firmada de brigas. E nesse exato momento, quando a pessoa começa então a pegar essa música e jogar para si, infelizmente aquilo se torna uma ação específica para a destruição da sua vida. Primeiro da autoimagem, da sua identidade, né? Que é um processo assim, a partir do momento que você quebrou a identidade de uma pessoa... É desmoralizante isso? Exatamente. Mas claro que é.
Exatamente. Eu faço música, mas escuta, essa música desmoraliza a gente, o cara que está falando isso, né? Exatamente. Elton, eu cito como exemplo o meu pai, um homem simples, falecido, já minha mãe também, analfabeto. A mãe sabia male. Só tinha uma coisa boa. Meu pai nunca entrou em bar, que nós tínhamos visto, nunca bebeu, não por opção religiosa, porque não gostava. Ele fumava. Mas eu nunca vi meu pai e minha mãe, uma vez, nunca esqueci, que discutiram assim na nossa frente. Nunca. Sempre era um mundo à parte. Eles tinham os entreveiros normais que o casal tem, mas nunca perto da gente. Isso é bacana? Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia acontece muito uma questão muito interessante. Briga pública. Briga pública, né? Os consultórios hoje de psicólogos estão lotados e lotados. Tive a oportunidade agora de estar no Rio de Janeiro e conversando com a pastora da igreja, que também é psicóloga. Ela estava me contando algo bem interessante. Segundo ela, que muitas famílias, muitos pais chegam ali, colocam os filhos ali para fazer atendimento. Cuida do meu filho, resolva a vida dele aqui, ele tá dando trabalho, tá brigando, resolva. Aí quando ela chega junto e fala, nós precisamos tratar a família, não apenas a criança. Aí o que eles preferem fazer? Trocar de psicólogo para alguém que aceite aquilo que eles querem que faça com seus filhos. Ou seja, muitas vezes hoje, causas de briga de criança rebelde, criança birrenta, crianças mimadas, a causa não é as crianças, a causa é os pais. Se não tratar os pais, o filho vai ser simplesmente o efeito. Então a gente que trabalha com libertação, a gente procura trabalhar muito causa e não apenas consequência, não apenas o efeito. Ou seja, é muito importante que no momento que o pai e a mãe está com o ânimo meio alterado, procurar um local reservado para poupar os filhos, porque os filhos eles vão se tornar vítima, porque serão consequências do pai e da mãe. Exatamente, e eles vão ficar divididos entre defender o pai ou defender a mãe. E na verdade a gente sabe que isso não tem como. A criança ele ama tanto o pai quanto a mãe, e quando ele vê o pai ou a mãe brigando junto lá, fazendo vexame, ele vai ficar dividido entre o amor do pai e o amor da mãe. E se o pai pensasse o que causaria isso na vida, nas emoções da criança, jamais ele ia fazer isso na presença de um filho, de uma filha. Muito bem, para encerrar, pastor Claudinei Bispo, eu quero que o senhor tenha 2 minutos, fazer um bom colóquio para a população, com relação a esse tema que é muito bacana. Eu quero voltar com vocês em outro dia, a renúncia de maldições. Isso é muito importante, gente. Eu comento com vocês todos os dias da minha maneira, não sou estudioso nisso. Pode ver, eu estou sempre alegre e dizendo a vocês coisas boas. Estou certo, pastor Claudinei? Que a família, o foco que é a família, que se autoestime, que se valorize, que se ame. Pode falar. Exatamente, Carlos. Nós temos encontrado hoje esses princípios muito fortes dentro da própria igreja. É fundamental que hoje as famílias, nós falamos muito agora sobre o princípio da palavra de Deus. Nós damos para os jovens, para os adolescentes, damos celulares de última geração. Alguns pais se preocupam com tênis da última geração. R$700 tênis. Nós encontramos os jovens hoje inteirados. Tem uma palavra que preste dele. Exatamente. Encontramos os jovens inteirados hoje, Carlos, assim, com muitas coisas tecnológicas, né? Só que quando a gente analisa aquela criança, como foi bem falado pelo pastor Elton, dentro de um quadro da psicologia, nós encontramos ele totalmente fora do alicerce de relacionamento pai e filho, mãe e filho, ou filho para com pais. Na realidade, nós entendemos que hoje uma das ações muito forte acerca do Evangelho é a palavra relacionamento. A prioridade hoje para a família é relacionamento. Hoje o nosso bispo Cristiano Neto tem passado a toda a igreja a orientação que a família se reúna à noite, num momento, um período que ela tire o que nós chamamos de um tempo a sós com Deus, a princípio eu, mas a minha família, façamos um grupo ali discipular. O que significa isso? Vamos compartilhar também a palavra de Deus com nossos filhos, com a nossa esposa. Hoje, se nós queremos ter uma sociedade sarada,
É necessário que a nossa família venha a ser sarada. Eu concluo dizendo assim: certa feita, um pai muito ocupado com seu tempo, muito ocupado. Ele necessitava então que seus filhos permanecessem por uma média de quase 1 hora livre para ele poder terminar o seu trabalho. Então ele pegou, juntou um quebra-cabeça de 3.000 peças e deu para aquelas crianças. Falou: olha, quando vocês terminarem, vocês me procuram que eu vou dar um tempo para vocês. De repente ele estava fazendo o seu trabalho, deu 20 minutos. Os filhos dele, um de 11, um de 9 e um de 7, retornou com aquele quebra-cabeça montado. A pergunta do pai: mas pai, já terminamos. Mas como já terminaram? É mais de 3.000 peças. Terminamos, pai. E ele olhou, o quadro estava montado. Aquele quebra-cabeça se chamava O Mundo Perfeito. Sim. E aí ele perguntou: mas como é que vocês conseguiram isso? Eles olharam assim: papai, atrás do quebra-cabeça ali havia uma foto de uma criança sendo abraçada pelos seus pais. E assim então eles concluíram. Essa, numa forma bem simples, quando eu falo em maldições, significa que meu pai, minha mãe precisam abraçar os filhos, e filhos precisam abraçar os pais. Muito bonito. Elton Ângelo, parabéns por o seu livro, para encerrar. Renúncia de Maldições, espetacular. Que Deus te abençoe. Pode fazer o seu encerramento. Obrigado, Carlos Simões. Obrigado, Carlos Simões, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Mas eu tinha até prometido a Adriana, eu vou talvez ultrapassar um pouquinho o seu tempo aí, mas eu tinha prometido a ela que eu iria sortear 5 livros no seu programa para entregar ao público. Então eu falei que eu ia passar nas mãos dela. Então eu vou sortear amanhã. Exatamente. Já que nós anunciamos hoje, mas sortear, que é um livro muito bom, de cabeceira para as famílias. Então, se você realmente deseja se inteirar mais desse assunto, a Bíblia diz em Oséias 4:6 que o meu povo, Deus dizendo, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Há pessoas que dizem que o maior inimigo do homem é o diabo. Eu digo o contrário. O diabo é um grande inimigo da sociedade, da humanidade. Mas o maior inimigo nosso é a falta de conhecimento. Pois se você tem conhecimento da palavra de Deus, você sabe que Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. E a Bíblia diz também que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade de Cristo que nos liberta. Então, teorias, às vezes, ela não muda a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus, ela tem poder de mudar. Então, se você deseja se inteirar mais desse assunto e desejar adquirir esse livro, você pode adquirir no www.eltonangelo.com. Esse livro ele pode ser entregue em todo o Brasil. Lá você vai linkar, clicar nele e você vai chegar numa loja chamada Portal do Céu, que é um site que está autorizado a vender esse livro meu para todo mundo. Na verdade, não vende só no Brasil, vende todo mundo. É um livro que tem abençoado centenas e centenas de pessoas. E o meu desejo é que, se você está preso em uma maldição, comece a fazer uma reflexão. A palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Então, às vezes é interessante a gente fazer um autoexame, né? Tudo bem. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão ouvindo esse programa, e que Cristo possa ser o Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, os pastores, muito obrigado, um grande tema, coisa maravilhosa.